Num mundo repleto de crenças e filosofias sobre Deus, uma pergunta permanece latente desde os primórdios da humanidade: o que é Deus? Neste documentário, desvendaremos uma perspectiva intrigante e pouco explorada, que se distancia das tradicionais religiões e mergulha nas raízes filosóficas. Prepare-se para embarcar em uma jornada em busca das respostas sobre o divino, revisitando as mentes de pensadores como Shant Toland e Baruch de Spinoza, enquanto exploramos o panteísmo. Será possível encontrar Deus não em uma entidade personificada, mas na natureza e no universo como um todo? Como essa visão se conecta com figuras notáveis como Einstein e Goethe? E o mais importante, como o panteísmo desafia nossa compreensão tradicional da divindade? Ao final deste documentário, esperamos não apenas responder a essas perguntas, mas também despertar sua curiosidade para uma perspectiva que pode transformar a maneira como enxergamos o sagrado e o cosmos. Prepare-se para uma viagem pelo panteísmo, uma filosofia que nos convida a repensar nossa relação com o divino e o universo que habitamos. O que é Deus? Nos perguntamos isso desde o início de nossa história, mas até hoje não chegamos a um denominador comum em nosso mundo. Existem tantas religiões, crenças e ideias sobre Deus que é quase impossível conhecê-las todas. A religião, ou melhor, a forma de crença sobre a qual gostaria de falar neste vídeo, é quase nunca mencionada na mídia ou mesmo na escola. Ela se originou da filosofia e, portanto, é fundamentalmente diferente da maioria das religiões mundiais que conhecemos. No cristianismo ou no islamismo, o panteísmo é uma forma filosófica de religião que diz que Deus é um com a natureza e o universo. Portanto, não se trata de um Deus personificado, como frequentemente ouvimos, mas Deus é visto muito mais na composição e estrutura do universo. Não há também escrituras para essa forma de crença. Deus é tudo nesse sentido, o que significa que Deus também está em nós, assim como em cada árvore, planta e animal. Nesse sentido, Deus é um sinônimo para tudo o que é e sempre será. O conceito de panteísmo remonta a Shant Toland, por volta do ano de 1709. Ele era um pensador livre irlandês durante o Iluminismo. O termo é derivado das palavras gregas antigas pan, que significa tudo, e theos, significando Deus. O filósofo holandês Baruch de Spinoza foi o fundador do espinocismo. Segundo sua visão, mente e matéria não são substâncias separadas, mas duas propriedades de uma substância que é considerada Deus. Vale ressaltar que a palavra substância é entendida de maneira diferente por Spinoza do que em nossa linguagem cotidiana. Ela foi derivada da origem da palavra e significa aquilo que está abaixo, o único e o infinito, que está por trás de todas as coisas e une todo o ser em si. A substância é eterna, infinita e existe por si só. Nos séculos 18 e 19, no entanto, essas visões eram vistas mais como uma espécie de versão leve do ateísmo. Arthur Schopenhauer, filósofo, autor e professor universitário alemão, uma vez disse: um Deus impessoal não é um Deus de forma alguma, apenas um mundo abusado. Mas minha opinião é que o ateísmo é muito diferente do panteísmo. Embora eu muitas vezes justifique minha filosofia de crença com a ciência moderna, eu não acredito em uma visão puramente materialista do mundo, como em uma explicação materialista da consciência comum aos ateus. Até mesmo Albert Einstein se aproximou muito do panteísmo. Para ele, também parecia irracional que o ser divino interviesse nos eventos do mundo. Uma de suas citações ilustra sua simpatia pelo filósofo panteísta Spinoza, dizendo que Spinoza é uma das pessoas mais profundas e puras que nosso povo judeu produziu. Até mesmo Goethe não era claramente avesso aos ensinamentos de Spinoza. Em sua autobiografia, Poesia e Verdade, Goethe honra Spinoza com as palavras: o karma todo equilibrado de Spinoza contrastou com meu esforço todo excitante e me fez seu estudante apaixonado, seu admirador mais determinado. O conceito de alma mundial, moldado por Platão, também poderia ser enquadrado nesse contexto fantástico. Tantas mentes notáveis se aproximaram das ideias panteístas que é difícil listar todas. Muitas pessoas provavelmente nem sabem que o panteísmo é muito mais antigo que o cristianismo. Por exemplo, o brahmanismo, uma filosofia religiosa por volta de 800, 500 anos antes de Cristo. Era a religião dominante na Índia. Essa doutrina está registrada nos chamados Upanishads, uma coleção de escritos filosóficos do hinduísmo. Ela trata de Atman e Brahman, a substância cósmica, Atma, e a substância física Brahman,
são completamente idênticos. No entanto, o homem deve primeiro reconhecer espiritualmente essa identidade antes de poder alcançar a salvação. Isso mostra que o panteísmo existia em nossas culturas mais antigas. Claro que não estou dizendo que algumas religiões mundiais são realmente ruins, mas acredito que não devemos nos concentrar no que é diferente de nós, mas no que é igual. Para mim, não se trata de quem está certo nos detalhes e quem não está, mas sim do reconhecimento de que todos fazemos parte do mesmo e devemos nos tratar da mesma maneira. Existe um livro chamado Conversas com Deus. Este trabalho é sobre o autor Neale Donald Walsch, que fez perguntas a Deus em uma fase difícil de sua vida e realmente obteve respostas. Eu sei que à primeira vista isso provavelmente soa um pouco louco. Foi assim que eu pensei até ler. Devo dizer que na época eu era muito ateísta, muito cético. Em Conversas com Deus, é apresentada uma imagem completamente nova de Deus, que eu não conhecia anteriormente. Deus é definido de maneira bastante diferente e se afasta do conceito usual de Deus das religiões mundiais. Claro que também considerei que o autor estava apenas falando consigo mesmo e, portanto, inventava tudo. Mas essa é exatamente a mensagem, na minha opinião, que muitas pessoas não entendem completamente este livro por causa disso. Porque se, como descrito no panteísmo, Deus também pode ser encontrado em nós, basicamente, toda conversa com Deus é uma espécie de monólogo. Assim, o livro foi a pedra fundamental para mim. É claro que também pensei se chamar a si mesmo de Deus poderia ser perigoso. Mas, se realmente olharmos para o nosso mundo, talvez devêssemos nos perguntar se nossos valores atuais estão funcionando. Muitas vezes, eles são baseados em uma religião que nos ensina a sermos vistos como inferiores. Mas se esses valores funcionassem, nosso mundo não estaria nesse estado, certo? Pobreza, conflitos, destruição do meio ambiente, crueldade com os animais. A lista de nossos problemas é interminável e, basicamente, não conseguimos resolvê-los até hoje. Deve ser mencionado que o panteísmo não é uma filosofia que o torna arrogante, mas sim uma divindade própria. Não queremos dizer que estamos acima dos outros. Não apenas os humanos, mas todas as criaturas estão no mesmo nível. O panteísmo não é uma crença que desvaloriza e na qual se acredita em hierarquias. Em 2018, foi fundada uma associação na Alemanha, a Liga dos Panteístas, que não apenas deseja disseminar o ensinamento sobre o qual este vídeo trata, mas também promover a compreensão internacional. Essa associação está interessada em que a humanidade se desenvolva, acima de tudo, espiritualmente. O panteísmo é apenas uma ótima justificativa para isso. A Liga dos Panteístas cresceu ao longo dos anos e não recebem apenas adesões da Alemanha, mas até internacionalmente. O panteísmo está se movendo cada vez mais para o centro da sociedade e se tornando mais e mais importante. A crença em Deus de Goethe, Einstein, Spinoza e muitos outros tem futuro. Este pensamento é uma ideia a qual muitas pessoas podem se relacionar em todos os momentos, apenas ao olhar para a beleza da natureza. Muitas pessoas chegam ao panteísmo por si mesmas, mas a maioria delas não está familiarizada com o termo. Isso não significa que o filme panteísta Avatar tenha fascinado milhões de fãs de cinema e ainda esteja quebrando recordes hoje, mas este é apenas um dos muitos exemplos em que reconhecemos que as pessoas podem fazer algo com isso. Acredito que se todos os panteístas inconscientes perceberem que são panteístas, isso poderia mudar o mundo, e estou convencido de que é apenas uma questão de tempo. Ao explorarmos as complexidades do panteísmo, encontramos respostas fascinantes para as perguntas que ecoaram desde os primórdios da humanidade. Descobrimos que, no âmago dessa filosofia, Deus não é uma entidade distante, mas uma presença imanente em cada aspecto da natureza e do universo. A visão panteísta nos convida a transcender as fronteiras convencionais e a reconhecer a divindade em cada árvore, planta e animal. Ao mergulharmos nas mentes de pensadores como Sean Toland e Baruch de Spinoza, entendemos como o panteísmo desafia a dicotomia entre mente e matéria, oferecendo uma visão holística do divino. A convergência de ideias de mentes brilhantes como Einstein e Goethe ressalta a relevância atemporal dessa filosofia, que continua a inspirar reflexões sobre a natureza da existência. Neste documentário, abrimos uma porta para uma compreensão mais profunda do panteísmo, mas a jornada não termina aqui. Os próximos vídeos do canal prometem expandir ainda mais nosso horizonte de conhecimento.
explorando temas que desafiam nossas concepções tradicionais e nos convidam a repensar a complexidade do mundo ao nosso redor. Portanto, convidamos você, espectador curioso, a se juntar a nós nessa jornada contínua de descobertas. Assista aos outros vídeos do canal e explore conosco os territórios intelectuais que ampliam nossa compreensão sobre filosofia, ciência e a infinita busca pela verdade. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração e que sua jornada seja repleta de insights reveladores. A busca pela verdade muitas vezes é infinita e esperamos continuar nessa jornada com vocês. Deixe seu like caso tenha gostado do vídeo e deixe seus comentários, feedbacks e perguntas caso tenham dúvidas e principalmente se tiverem alguma sugestão do que queiram assistir conosco. Vamos deixar cards finais para você conhecer mais do nosso trabalho. E deixamos links dos livros usados para nos ajudar na pesquisa para o roteiro desse vídeo, caso você queira se aprofundar mais nesse assunto. Muito obrigado por chegarem aqui e até o próximo vídeo.